Muito bem, então o que a gente vai fazer hoje, na verdade, é resolver dois problemas que aparecem nesses referenciais não inerciais sobre os quais estamos falando, né? Em particular, aqui o referencial não inercial é o referencial que está preso à superfície do planeta. Portanto, é o referencial que tem uma velocidade angular ômega constante. Lembre, a gente determinou o valor desse ômega na aula passada, né? Não sei se determinou, se eu escrevi simplesmente, mas ele é da ordem de 10 a menos 4 segundos a menos 1. Esse é um número interessante porque esse valor, como ele é um valor pequeno, ele vai orientar muitas vezes o nível de aproximações que a gente pode fazer para resolver de forma mais simples problemas que sem essa aproximação ficariam muito complexos. Esse vai ser o caso hoje. Então, a primeira coisa vamos descrever a queda livre na presença da força de Coriolis. Na aula passada eu mostrei a você, com um raciocínio extremamente simples, que se eu deixo um objeto cair no equador terrestre, ele vai ser desviado pela presença da força de Coriolis. Então, ele não vai cair na vertical local e ele vai ser desviado para o leste. E a gente determinou a fórmula que permite descobrir qual é esse desvio com relação à vertical, né? Esse desvio ele vai ser proporcional a t ao cubo, onde t é o tempo de queda, né? Raiz de 2h sobre g. Muito bem, nós hoje vamos resolver o mesmo problema, mas por um raciocínio, por uma construção algo mais matemática e para qualquer latitude, não só para o Equador. No caso do Equador, as coisas ficam simplificadas, né? E aqui a gente vai tratar esse problema na forma mais geral. Então, imagine que eu tenha aqui um objeto perto da superfície terrestre, numa colatitude θ. É colatitude porque o zero corresponde ao Polo Norte, né, e o 90 graus corresponde ao Equador. A latitude é o contrário, né? A latitude e o zero é no Equador. Então, nós chamamos esse ângulo aí de colatitude. E, então, esse objeto vai ser solto de uma certa altura h, e eu vou querer determinar qual é a deflexão que ele sofre com relação à vertical local por causa da presença da força de Coriolis. Então, é o mesmo problema que eu resolvi na aula passada, só que agora numa latitude qualquer e com um procedimento matemático mais sofisticado. Então, eu vou escrever a equação de movimento. A equação de movimento é m r dois pontos. Aí, do lado direito, vão aparecer as forças. E agora as forças, além da força newtoniana, que é chamada assim mg0, esse G0 é o campo gravitacional, o campo puramente gravitacional, né? Além disso, vamos ter as forças de inércia, as forças inerciais, a força centrífuga e a força de Coriolis. Então, vou escrever primeiro a força centrífuga, e isso aqui vai ser m. Lá, eu sempre me lembro com o ômega na frente, né? Ômega vetor R, mas eu quero botar esse sinal de mais aqui, então eu vou inverter e vou escrever assim, ômega vetor R, vetor ômega. Eu estou fazendo isso de propósito mesmo, para você se habituar com essas duas maneiras de eu escrever essa expressão, né? Agora tem a força de Coriolis, é o efeito dela que eu estou, é do efeito dela que eu estou interessado. Outra vez, eu me lembro sempre dela como ômega vetor V, vetor velocidade, ou R ponto. Mas ela tem um sinal de menos, então eu inverto para ficar com o sinal de mais, fica 2m R ponto vetor ômega. Aqui está a equação de movimento. Nós já falamos sobre esse trecho aqui dessa equação de movimento, né? A presença da força centrífuga, como vista nesse referencial girante, faz com que a gravidade local não seja exclusivamente um efeito gravitacional, né? É um efeito gravitacional somado vetorialmente com o efeito centrífugo. E o resultado disso é fazer com que G, que é o resultado, vamos chamar isso aqui de M vezes G, um G efetivo, portanto, né?
Esse G incorpora tanto o efeito gravitacional como o efeito centrífugo. Vimos que a presença do efeito centrífugo faz com que a vertical local não aponte exatamente para o centro do planeta. Ela aponta, nesse caso aí, um pouquinho abaixo, mais ao sul do que o centro do nosso planeta. E até determinamos que esse ângulo, na verdade é um ângulo muito pequeno, esse desvio não é muito grande, da ordem 0,1 grau, né? Então, para alguns efeitos eu posso ignorar a presença desse ângulo e é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou escrever essa equação simplesmente assim, ó, mg, onde mg é, esse g é a gravidade efetiva dada pela soma desses dois termos. E eu vou fazer com que esse g, que define a vertical local, aponte aproximadamente para o centro do planeta. E agora, nessa posição aqui, a partir da qual eu vou medir uma altura h e vou soltar o meu giz, né, e ver para onde é que ele vai se defletir, eu vou construir aqui um sistema de referência, sistema cartesiano, centrar com origem no ponto que seria o ponto correspondente à vertical local, o ponto da superfície que está verticalmente abaixo do ponto a partir do qual eu vou abandonar o giz. Essa é a origem. E aí eu estou escolhendo um eixo Z que aponta para cima, aponta na vertical local, um eixo Y que aponta para o norte, aqui o polo norte está aqui em cima, né? Eu sei disso porque o vetor velocidade angular está apontando assim, então o nosso planeta está girando desse jeito, aqui está o polo norte, e portanto o eixo X aponta para o leste, para que X vetor Y dê Z, não é isso? Legal? Eu vou agora usar essa equação de movimento e vou resolvê-la naquele sistema de coordenadas ali em cima. Um detalhe é que, uma vez que eu escrevo a equação de movimento desse jeito, observe que essa força que está sendo somada, a força de Coriolis que está sendo somada à gravidade efetiva, ela não depende do vetor R, do vetor posição. E é por isso que eu posso escolher a origem em qualquer lugar, porque isso não vai mudar nada na minha equação de movimento. É por isso que eu botei a origem naquele ponto ali. Muito bem, então eu tenho que fazer essa operação. O meu vetor R tem componentes, vou escrever assim, x, y e z. É o vetor posição, medido a partir dessa origem. A posição inicial é uma posição com altura h, né, em relação a essa origem. Então, a posição inicial tem x e y iguais a 0 e z igual a h. Essa é a posição inicial. O vetor R ponto tem componentes x ponto, y ponto e z ponto. E, é claro, o vetor R dois pontos tem componentes x dois pontos, y dois pontos e z dois pontos. Agora, eu vou calcular esse produto vetorial aqui. Como é que a gente calcula esse produto vetorial? Então, vamos lá. Para fazer esse produto vetorial aqui, eu vou usar o determinante lá que define esse produto. Bom, para isso, eu preciso saber as componentes do vetor ômega. Quais são as componentes do vetor ômega? A componente x é nula, disse a Bianca, né? Você está vendo que o vetor ômega pertence nessa figura ao plano YZ. Portanto, ele não tem componente na direção x. 0 é a sua componente na direção x. A componente na direção y, ômega seno θ. Se você tem dificuldade com isso, eu tenho. Então, eu primeiro penso na componente z, porque é mais fácil. Eu sempre lembro que, né, se eu quero projetar na direção com a qual eu sei o ângulo formado, eu sei que aqui é um cosseno que eu tenho que usar para a componente z. Então, para a componente y, tem que usar o seno, né? Então, lá vou eu. Ômega. Então, por ômega puro, lembre, sempre que eu represento esse símbolo sem a setinha em cima, esse é o módulo do vetor, né? Isso aqui é um ômega seno θ. Isso aqui é o ômega cosseno θ. Então, vamos lá. Esse meu vetor vai ser, esse meu produto vetorial é x. Aqui aparece x ponto, aqui aparece 0. É isso? As componentes x dos vetores que eu estou multiplicando. Y, as componentes y, vamos ver. Aqui aparece um y ponto e aqui aparece ômega seno θ.
Z. Aqui aparece Z ponto e aqui aparece ômega cosseno θ. Então, isso aqui vai dar, vamos ver, a componente x é y ponto vezes ômega seno θ menos Z ponto, não, desculpa, aqui é y ponto ômega cosseno θ, né? Menos Z ponto ômega seno θ. Essa é a componente x do resultado. A componente y, vamos ver quem ela é. Agora é Z ponto vezes zero menos x ponto vezes ômega cosseno θ. Então, vou botar menos x ponto ômega cosseno θ. E, finalmente, a componente z. A componente z é simplesmente x ponto ômega seno de θ. Pronto. Aqui estão as três componentes do meu produto vetorial. E é isso que eu preciso para escrever a equação de movimento. Porque R, dois pontos, tem componente x, dois pontos, y, dois pontos e z, dois pontos. Então, vamos lá. A componente x dessa equação se escreve m x, dois pontos, igual. Esse g não tem componente x, ele só tem componente z. Não tem nem componente x nem y. Foi assim que eu escolhi, aliás, os eixos. Então, só sobra esse termo aqui, que é 2 vezes m, vezes a componente x desse produto vetorial, que é y ponto, y ômega cosseno θ, menos z ponto, ômega seno θ. Essa é a equação de movimento para a componente x. A massa aparece dos dois lados, então eu já posso jogá-la fora, usando a técnica do apagador. Assim, ó. Sumiu. Quero ver você fazer isso no seu papel aí. A componente y, vamos lá. Então tem y, dois pontos. Claro que eu já estou jogando a massa fora. Outra vez não tem componente y, esse mg. Sobra só menos 2 vezes x ponto ômega cosseno de θ. E finalmente, z dois pontos. Agora vai aparecer o g. Porque o g está na direção z, né? Só que ele está na direção z negativo. Então, ele é menos g. E agora a parte que se refere à força de Coriolis, mais 2 vezes x ponto ômega seno de θ. Esse é o sistema de equações que eu tenho que resolver para descobrir como é que a CGIS vai se mover. Observe, Mateus, que é um sistema acoplado. Não é? Na equação para x, y e z estão presentes. E assim por diante. Então, em princípio, é um sistema difícil da gente resolver. Muito bem, mas tem uma coisa que vai facilitar a nossa vida, que é o fato de ômega ser um número pequeno. Ser um número da ordem de 10 a menos 4. Em particular, nesta equação aqui de baixo, esse ômega 10 a menos 4 faz com que esse termo, comparado com o g, seja muito pequenininho. Então, eu vou construir uma sequência de aproximações para resolver esse sistema acoplado. Eu vou começar com a aproximação de ordem zero. A aproximação de ordem zero, eu vou ignorar todo mundo que tem ômega, já que ômega é tão pequeno. Ok? Quando eu ignoro todo mundo que tem ômega, eu ignoro todas essas duas primeiras equações, sobra só a última. Não é verdade? Fica aqui x dois pontos igual a zero, y dois pontos igual a zero, o que significa que x ponto e y ponto, a integral disso, são valores constantes. Mas esse valor constante é igual ao valor inicial, eu estou abandonando isso a partir do repouso. Portanto, x ponto e y ponto iniciais são nulos, portanto, essa constante é zero. Aí eu integro esse zero de novo, vai dar outra constante para cada um. Outra vez eu estou soltando de um ponto de uma altura h no eixo z, portanto, o x e o y também são nulos. Então, em ordem zero, a solução é x igual a y igual a zero para todo instante, para todo t. Sobra só a equação para o z, que é z dois pontos igual a menos g. Então, vamos integrá-la.
Essa é moleza. Outra vez, lembre que o z ponto, a velocidade inicial na direção z, também é zero. Estou largando a partir do repouso. Quando eu integro a equação resultante, que é z de 2 pontos igual a menos g, dá menos gt mais uma constante. A constante tem que ser nula, porque em t igual a zero, essa componente da velocidade é nula. Então, vai ficar z ponto igual a menos gt. Vamos entender esse sinal de menos. Sinal de menos significa que esse objeto está caindo, porque ele está andando na direção oposta à direção positiva do eixo z. Claro que ele tem que estar caindo, né? Muito bem. E observe que a equação que resultou para o z ponto é exatamente aquela que resulta na queda livre normal, sem o efeito da força de Coriolis. Claro, porque eu estou jogando tudo que tem a ver com a força de Coriolis fora nessa aproximação de ordem zero. Já que o ômega é pequeno, eu fiquei com equações que são exatamente as mesmas que eu obteria se eu não tivesse levado em conta a força de Coriolis. Nenhuma surpresa. E, portanto, quando eu integro ela de novo, essa equação de novo para obter z de t, o z de t vai resultar, integre isso aqui, vai dar menos meio de gt2 mais uma constante. Mas essa constante tem que ser tal que o z inicial seja h, a altura de onde eu estou largando o meu pedacinho de giz, né? Então, essa constante tem que ser h. Então, fica h menos meio de gt2. Aí você pergunta, mas por que você está fazendo essa coisa toda se você está chegando a um resultado que é exatamente aquele que a gente já sabia, não é? Que não tem nada a ver com a força de Coriolis? Ah, porque isso aqui é só aproximação de ordem zero. Agora vamos para a aproximação de ordem 1. Na aproximação de ordem 1, o que eu faço é o seguinte, é pegar a solução que eu obtive para a aproximação de ordem zero e substituí-la do lado direito dessas equações diferenciais aqui. Lembre que eu fiz um procedimento exatamente igual a esse, num outro contexto, né? Outra vez me beneficiando do fato de que havia uma certa quantidade que era muito pequena. Então, eu posso levar ela em conta através de aproximações sucessivas. Bom, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos ver como é que fica o x dois pontos. O y ponto continua sendo zero, não é verdade? Porque nessa aproximação de ordem zero, x e y não saíram do lugar. Então, isso aqui é zero. Mas o z ponto não é zero. O z ponto é menos gt. Então, o resultado é x dois pontos igual 2 vezes ômega seno θ. E aí, esse z ponto gt. Aí está o x dois pontos agora. Agora, o que eu quero é simplesmente integrar essa equação aqui. Então, vamos lá. Integrando. X ponto de t, ômega g seno θ, t quadrado sobre 2. Legal? E agora, sim, claro, somaria uma constante aqui outra vez, mas essa constante outra vez tem que ser zero, porque o x ponto inicial é zero, né? E agora o x de t obtido por integração desse... Aliás, espera aí, não tem esse sobre 2, né? Legal? Agora eu vou integrar de novo. Outra vez vai aparecer uma constante e outra vez vai ser zero, porque a posição inicial é x igual a zero. Vai ficar ômega g seno θ, t ao cubo sobre 3. Então, este é o resultado em ordem 1. Eu poderia prosseguir e agora usar o resultado que eu obtive para a ordem 1, outra vez do lado direito dessas equações, e aí eu vou ter a ordem 2. E você já viu como é que essa coisa pode ir se repetindo. Então, é um processo iterativo, porque eu itero, eu repito várias vezes, tantas vezes quanto eu achar necessário. Mas para esse problema em particular, essas tantas vezes acabam aqui mesmo. Pois não? No caso, esse quadro do x, essa diferença é substituir z e deixar outro z. Isso, porque é claro que em ordem 1 o z continua sendo o mesmo, né? O z não muda, só quem mudou aqui foi o x. Né? Em ordem 2, isso, em ordem 2 ele vai mudar outra vez. Legal? Eu paro por aqui porque olha só o resultado que eu obtive. E compare com o resultado que tínhamos obtido na aula passada. Nós obtivemos o resultado da aula passada para o caso desse objeto sendo abandonado no Equador.
No Equador, a colatitude é π/2. Portanto, aquele seno ali é 1, que foi o que a gente obteve. Ômega G T3/3. Né? Onde esse T, quem é o T? O T é o tempo que demora para cair, que eu obtenho resolvendo essa equação aqui para encontrar T, que corresponde ao Z igual a 0. Isso é o famoso raiz de 2H sobre G, não é, Caleb? Foi ele que falou para a gente na aula passada. Sim, eu também tinha mencionado isso da última vez, mas se você substituir valores para uma queda, por exemplo, de 100 metros de profundidade no Equador, esse desvio lateral provocado pela força de Coriolis resulta ser da ordem de 2 centímetros, 2,2 centímetros. Quer dizer, não é um efeito muito grande, mas é um efeito que é mensurável. Outra coisa é que esse x de t, lembre, esse x é um eixo que aponta para o leste. Então, esse movimento de queda vai fazer com que a queda se dê a leste da vertical do ponto de abandono, da vertical local.